Você me diz sobre essa hipergraça que essa galera nova criou aí? A princípio, o pessoal precisa entender o que é hipergraça, né? Porque, assim, o pessoal... existem pessoas que estão tão ocupadas que eu acredito que quem dá mais crédito para esse tipo de doutrina são pessoas desocupadas, sabe? Uhum. Então, assim, ainda que o termo, né, hiper, super graça. Então, assim, eu concordo que a graça é super, hiper, mega, extraordinária. Né? Só que o conceito em si da doutrina da hipergraça é absurda, é o cúmulo, né? Uhum. Então, por exemplo, o que as pessoas precisam saber a respeito do que é hipergraça? Os teólogos que defendem a hipergraça, eles dizem que Jesus morreu pelo pecado de todos, então todos serão salvos, absolutamente todos, toda a humanidade. Uhum. Onde é que eles se baseiam? Eles se baseiam naquele texto de João 1:29. Um dos textos, existem outros, 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, assim, por exemplo, não há ninguém na face da terra que não já tenha obtido perdão pelo sacrifício de Cristo. É um dos pontos da hipergraça, né? Uhum. Então, assim, outro ponto interessante, não é só que Jesus perdoou os pecados, mas Jesus tirou a sua pecaminosidade. Ou seja, diante dos olhos de Deus, nós somos iguais a Cristo. Porque o único que não teve nenhum tipo de pecado, ou seja, que não provou da pecaminosidade humana, foi Cristo, né? Uhum. Puro, santo, imaculado. Então, assim, a hipergraça nos coloca nesse pedestal, né? De que nós somos iguais a Cristo. Quando Deus olha para nós, ele não vê pecadores, ele vê pessoas tão boas, tão perfeitas como Cristo. Outra coisa que eu acho aqui dentro desse conceito é que a doutrina da hipergraça, ela justifica o pecado, mas não justifica o pecador. Entende? Então, assim, é uma tese que foi elaborada dentro dos laboratórios diabólicos da teologia, certo? Para influenciar crentes a que, independente da maneira que eles vivam aqui na Terra, quer seja da pior forma possível, viva na imoralidade, no adultério, na fornicação, na mentira, no engano, no ódio, na ira, independente, não importa. O que Cristo fez na cruz do Calvário é um ato vitalício, né? Que na verdade não precisa nem você crer para ser salvo. Uhum. Então, no fim de tudo, você vai ser salvo. Agora, um texto que eu acho que os teólogos da hipergraça nunca leram é Tito 2. Fala aí. Tito 2, verso 11 a seguir diz assim, ó: porque a graça de Deus, a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Observe que Tito, ele fala sobre a manifestação da graça, certo? Uhum. Ele fala que essa graça traz salvação ao homem, mas ao mesmo tempo Tito mostra que transformação a graça gera na vida do homem. Eu não conheço ninguém que foi alcançado pela graça de Deus e permaneceu da mesma maneira. Então, eu me recuso a crer, digo que essa doutrina é diabólica, entende? Porque ela torna o pecador bom. E o pecador não é bom, e o pecado não é bom. E se o pecado fosse tão bom, ele não teria crucificado a Cristo, porque Cristo morreu por causa dos nossos pecados, entende? Então eu acredito que para o camarada ser justificado, ele precisa crer, ele precisa confessar, isso é bíblico, e ele precisa deixar.